Na fé confiante, farei com que Ele me levante. Seja por todos conhecido e amado nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a graça, que a paz do nosso Deus esteja no seu coração, esteja na sua vida nesta segunda-feira. Estamos iniciando um novo mês, o mês de setembro. Então queremos agradecer ao Senhor pelo mês de agosto, porque Ele nos deu saúde, porque Ele nos deu vida. O mês de agosto, que foi o mês vocacional, onde toda a igreja no Brasil se unia para meditar a respeito das várias vocações, dos vários chamados que Deus faz na sua igreja. Concluíamos ontem, então, o mês de agosto. E hoje, numa segunda-feira, iniciamos um novo mês, este mês de setembro, onde nós queremos pedir a presença do Espírito Santo, queremos pedir as graças do Espírito Santo sobre nós. E eu desejo que este mês de setembro seja um mês cheio de bênção na sua casa, cheio de bênção na sua vida, que você possa alcançar os seus objetivos, que você possa ter uma maior intimidade com Deus. Ao iniciarmos um novo mês, nós também devemos aumentar a nossa relação e a nossa intimidade com Deus. Sempre quando nós fechamos o mês e vamos começar um novo mês, devemos olhar para o mês que passou e dizer, bom, esse mês que passou, eu consegui participar da missa, eu consegui me confessar, eu consegui meditar mais a palavra de Deus, eu consegui rezar o terço, eu consegui, enfim, ter uma comunhão maior com Deus. E agora nesse mês de setembro, o que eu posso fazer para ter esta comunhão mais consolidada com Deus? Agora, se olhando para o mês de agosto você fala, poxa vida, no mês de agosto eu quase não fui na missa, eu não confessei, nem comunguei, o terço então nem rezei. Pois então é o momento de retomar agora, nesse novo mês que se inicia. E hoje, segunda-feira, dedicada aqui ao Espírito Santo, queremos pedir ao Espírito Santo sobre nós, sobre as nossas famílias, sobre todo este mês que se inicia. Que o Espírito Santo seja luz e guia para nós. Se coloque na presença do Espírito Santo, meu irmão e minha irmã, nesta manhã, aí na sua casa. Feche seus olhos. Imagine o Espírito Santo. Coloque o seu coração. Coloque a sua vida diante do Espírito Santo. Coloque esse novo mês que se inicia, pedindo ao Espírito Santo a sua unção, pedindo ao Espírito Santo os seus dons, pedindo ao Espírito Santo os seus carismas, para que os dons e os carismas do Espírito Santo sejam derramados sobre nós, para que o Espírito Santo nos ajude com os seus dons e os seus carismas, a sermos testemunhas, discípulos, missionários e missionárias de Jesus, neste mundo, neste século. Reze junto comigo essa oração que foi escrita por Santo Agostinho. Respira em mim, Espírito Santo, para que os meus pensamentos sejam todos santos. Se move em mim, Espírito Santo, para que também o meu trabalho seja santo. Atrai o meu coração, Espírito Santo, para que eu ame apenas o que é santo. Fortalece-me, Espírito Santo, para que eu possa defender tudo que é sagrado. Protege-me, Espírito Santo, para que eu seja sempre santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e serão criados e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar no mesmo Espírito que é reto e gozar sempre a sua consolação. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. E é o Espírito Santo que
prepara os nossos corações para escutarmos a palavra de Deus e para compreendermos a palavra de Deus. Por isso essa importância. Sempre antes de lermos as Sagradas Escrituras, pedimos as luzes do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos ajuda a interpretar as Escrituras. E nós então entrando neste mês de setembro, na Igreja do Brasil, o mês de setembro é todo dedicado à palavra de Deus. É um mês, inclusive a CNBB já lançou, não é? O livro que nós devemos estudar esse mês é o livro A Carta aos Romanos, porque nós estamos no ano da esperança, no ano santo da esperança, no jubileu. E a frase principal do ano santo da esperança, não é? Peregrinos de esperança, a esperança nunca decepciona, é tirado da carta aos Romanos. Por isso então existe um texto base, existe um estudo feito por biblistas a pedido da Conferência Nacional dos Bispos para este mês de setembro. Quem sabe na sua paróquia vai haver formações a respeito da carta aos Romanos, quem sabe em sua vicaria, em sua diocese, haverá algum tipo de formação. Aproveite para participar desta formação. Ah, padre, não vai ter nada. Pois está disponibilizado aí no site da CNBB, nas livrarias católicas, para você adquirir o texto base. Eu já tenho o meu texto, já li. É um texto muito bonito, de muito fácil compreensão. Você não precisa ser teólogo, você não precisa ser doutor em nada para entender este texto base. E vai te ajudar muito a conhecer um pouquinho mais a carta que Paulo escreveu à comunidade dos romanos. E é interessante que a maioria das cartas que Paulo escreveu para as comunidades que foram fundadas por ele. Então, Coríntios foi fundada por Paulo, Gálatas foi fundada por Paulo. A carta aos Romanos não é fundação de São Paulo. É escrita por São Paulo, mas a comunidade de Romanos não é fundação de São Paulo. Quando São Paulo envia essa carta, a comunidade dos romanos já existia. E nós não sabemos quem fundou essa comunidade, quem levou o anúncio do evangelho a essa comunidade. Nos é desconhecido, mas sabemos que quando Paulo começa as suas cartas, esta comunidade já era uma comunidade firme na fé. E por isso São Paulo vai trabalhar muito a respeito da esperança com esta comunidade. No mundo que nós estamos hoje, neste mundo às vezes de muitos sinais de desesperança, muitos sinais de medo, nós como cristãos somos chamados a tomar a esperança, porque a esperança é aquela que nos impulsiona, que nos ajuda a sermos melhores cristãos. A esperança, como vai dizer São Paulo, nunca decepciona. E nós devemos ser, como vai dizer Ariano Suassuna, realistas esperançosos. Suassuna vai dizer que o otimista é um pouco bobo, o pessimista não é tão bom. O que nós deveríamos ser é realistas, ou seja, da nossa realidade, tomando a nossa realidade, sabendo como está a nossa realidade, mas dentro desta consciência da nossa realidade, sermos esperançosos, saber que as coisas podem mudar e que as coisas sempre vão mudar para o bem. É isso então que a esperança também coloca no nosso coração. Todos nós temos essa semente de esperança no nosso coração e na nossa vida. Então, meu irmão e minha irmã, existe esperança para nós. Existe sempre uma segunda chance para aquele que se aproxima de Deus. A esperança de sermos melhores, a esperança de que o mundo seja melhor, a esperança de que a nossa família seja melhor. Porque a esperança, ela não vem de nós, ela vem de Deus. Deus é o Deus da esperança. E vai dizer São Paulo na carta aos Romanos, a esperança nunca decepciona. Então retomemos essa realidade. A esperança não é só um contexto que foi trabalhado e é trabalhado por muitos filósofos e teólogos. A esperança é uma virtude cristã que está no coração de todos os cristãos. Lembrem que São Paulo vai trabalhar 3 virtudes teologais, ou seja, teo de Deus, diretamente ligadas a Deus. A virtude da fé, a virtude da caridade ou do amor, que equivale caridade e amor, e a virtude da esperança. E o Papa Francisco, inspirado pelo Espírito Santo, no ano passado, quando proclamou o jubileu, lembre que a igreja faz o seu ano santo a cada 25 anos, olhando esta realidade, o Papa Francisco, que era um realista esperançoso,
olhando a realidade global do mundo, colocou para toda a igreja, colocou o tema da esperança. É necessário a gente retomar a esperança na nossa vida, no nosso coração. E nós estamos aí no mês da Bíblia, então é muito importante que você tenha a Bíblia aí na sua casa, a Bíblia mesmo, escrita, impressa. Não só para estar aberta aí no Salmo 90, pelo amor de Deus, Bíblia não é superstição, não faça isso. Bíblia não é para ficar só aberta lá, tomando pó, tomando sol, não só isso. Você precisa ter a Bíblia aí na sua casa para ler, para meditar a palavra de Deus. Mas padre, por onde eu vou começar as Sagradas Escrituras? Já escutei muita gente dizer isso para mim, porque eu às vezes dou aula de Bíblia. Como que eu vou conseguir? Eu comecei a ler o Antigo Testamento, não entendi nada, acabei me decepcionando. Como nós podemos começar a ler a Bíblia? Uma dica, comece a ler a Bíblia pelo Novo Testamento. Comece lendo a Bíblia conhecendo a vida de Jesus. Porque Jesus é aquele que nos revela a verdadeira face de Deus. Então leia a palavra de Deus começando pelo Novo Testamento. Lendo aí os feitos, os ditos de Jesus, as pregações de Jesus, os gestos de Jesus. Tudo o que Jesus fez revela quem é Deus. Depois leia as cartas de São Paulo, a carta de São João. Depois disso, quando você já estiver aí dominando o Novo Testamento, aí sim, vá ler o Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento está escondido o Novo. Nós encontramos o Novo já escondidinho ali no Antigo. E o Novo Testamento ilumina o Antigo Testamento para que a gente possa melhor compreender a revelação, a comunicação de Deus com cada um de nós. Nós vamos para um rápido intervalo. Fique aí comigo. Antes tem um recado especial para você. Você sabia que o diabético pode triplicar a chance de ter problemas cardíacos? Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo. O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. E segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes aumenta mais de 60% as chances de ter perda de visão, sua pressão arterial sobe e os sintomas aumentam. O cansaço, sonolência, fraqueza e aumento das dores surgem. Formigamentos nos pés, nas mãos são bem frequentes. O que você precisa fazer é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? O glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar e vai fazer o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicação e os vários depoimentos dos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizavam por causa da doença. Sentem ânimo e disposição. As dores diminuem. Os formigamentos vão embora. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. Apenas uma cápsula por dia e nós temos a versão em gotas que cai na hora na sua corrente sanguínea e já começa o processo de limpeza do seu corpo. Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit, parcelado e sem juros. 0800 555 5123. 0800 555 5123. O mês de setembro vem cheio de atrações imperdíveis na programação da TV Evangelizar. Tem cobertura internacional da canonização de Carlo Acutis, uma vigília pensada para os jovens católicos que querem se manter conectados com Deus. Tem série jornalística sobre meio ambiente e história, documentários inéditos e, claro, a nossa aguardada festa de Jesus das Santas Chagas, com uma semana cheinha de comemorações. Fique ligado!
Você que tem sofrido com dores nas juntas, coluna, joelhos, dores no corpo, com certeza o seu médico já deve ter falado que é falta de cartilagem, ou recomendado cúrcuma ou magnésio ou alguma coisa desse tipo, não é verdade? Por isso, a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, enfim. Queremos o melhor para você. Atenção! Esse recado não é apenas a indicação de um produto de qualidade. É, na verdade, uma indicação poderosa que irá ajudar você que sente dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas ou na coluna. Se você convive com qualquer uma dessas dores, esse recado é para você. Muitas pessoas acabam se acostumando com a dor, achando que isso faz parte da vida. Mas não deve ser assim. Ninguém precisa aceitar a dor como algo normal. É possível viver sem dor, com mais disposição, mobilidade e qualidade de vida. E o melhor, de forma 100% natural, sem agredir o seu corpo. A Vitai Gold uniu o que há de melhor em pesquisa científica e ingredientes naturais para criar o Vitai 7 em 1. Um suplemento completo que combina os 7 produtos naturais mais usados no Brasil no auxílio do combate às dores. Ele traz magnésio e cúrcuma para aliviar inflamações e colágeno tipo 2, essencial na recuperação das cartilagens e articulações. Não perca tempo. Ligue 0800 321 6500. Vou repetir, 0800 321 6500. Volte a viver sem dores com o Vitai 7 em 1 e com 70% de desconto para as 100 primeiras ligações. Mas liga agora, 70% de desconto, mais hora Pronove solúvel de brinde. Setembro Amarelo, mês da escuta e do cuidado. Atualmente, apenas 38 países são conhecidos por terem uma estratégia nacional de prevenção do suicídio. O CVV atende 24 horas pelo 188, gratuitamente, com respeito e sigilo. De segunda a sábado, no horário do meio-dia, queremos fazer com você uma verdadeira pausa espiritual para vivermos a Santa Missa. No altar de Deus, consagrarmos as nossas vidas e ouvirmos também toda a palavra que o Senhor vai nos dirigir. É como se os muros do nosso santuário se alargassem e pudessem chegar até você. A bênção acontecida aqui nesse altar, cremos que se estenderá até a sua vida e até o seu coração. Viva conosco no meio do dia a verdade da Santa Missa e cremos que assim chegaremos no céu. Evangelizar é preciso. Estamos iniciando esse novo mês, o mês de setembro. Também é o mês que nós temos aqui a festa de Jesus das Santas Chagas. Então vai se preparando já para essa festa de Jesus das Santas Chagas. E o mês de setembro é o mês, como nós estamos meditando hoje o tema, setembro, o mês da Bíblia. Por que o mês de setembro é o mês da Bíblia na Igreja do Brasil? Porque os bispos do Brasil, muito sabiamente, olhando para a festa de São Jerônimo, que cai no final do mês, então pensaram, vamos fazer um mês dedicado à Palavra de Deus. É claro, meu irmão e minha irmã, não é só setembro que é o mês da Bíblia, todo dia é dia da Palavra de Deus. Se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos conhecer a sua palavra, nós precisamos conhecer a sua revelação. Mas neste mês de setembro, de maneira especial, nós nos aproximamos das Sagradas Escrituras. São Jerônimo, que é o padroeiro de todos os biblistas. Por que é o padroeiro de todos os biblistas? Porque São Jerônimo traduziu a Bíblia inteirinha, do grego para o latim. Assim chamada Vulgata, foi traduzida por São Jerônimo, a pedido do Papa São Dámaso, no século IV da nossa era. Veja, São Jerônimo foi para a Terra Santa para fazer a tradução. Levou muitos anos, muitas décadas, mas trouxe a tradução para o latim. E São Jerônimo vai dizer que desconhecer as Escrituras é desconhecer a Cristo. Ignorar as Escrituras é ignorar a Jesus Cristo.
Mas vamos ler a palavra de Deus nesta manhã, que se encontra em Lucas 24, 45, 49. Nós já estamos no contexto da ressurreição de Jesus. Lucas 24, 45, 49. O ressuscitado abriu-lhes então o Espírito para que compreendessem as Escrituras, dizendo: assim é que está escrito, e assim era necessário que Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Eu vos mandei o prometido de meu Pai. Entretanto, permanecei na cidade, até que sejais revestidos da força do alto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A tradução aqui não está tão boa. Abriu-lhes então a mente para que compreendessem as Escrituras. Não só o Espírito, a mente, para que compreendessem as Escrituras. É isso que o ressuscitado faz na nossa vida. É isso que o Espírito do ressuscitado, é isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Abre a nossa mente para que a gente compreenda as Escrituras. Jesus está falando com os discípulos de Emaús. Lembrem, nós estamos na cena dos discípulos de Emaús, quando Jesus vai partir o pão para esses discípulos, e na fração do pão, os discípulos vão reconhecer a presença do ressuscitado. E o evangelista nos fala que à medida em que esses discípulos que não reconheceram que era o Senhor ressuscitado, caminhavam com o Senhor ressuscitado, iam falando das profecias bíblicas, o seu coração ia como que se inflamando, ardendo. Não ardia o nosso coração quando Ele nos falava, porque o Senhor ressuscitado vem justamente para isso, para nos revelar as Escrituras, para abrir a nossa mente muitas vezes tão fechada, tão quadrada, tão carola. O ressuscitado vem para abrir as nossas mentes, para compreender as Escrituras, para compreender o seu mandamento do amor, para compreender a necessidade que nós temos de nos doar aos outros, como Ele se doou na cruz. Diante de uma dor, diante de uma perda, nós muitas vezes somos como esses discípulos de Emaús, desesperançados. E por que eles ficaram desesperançados? Porque já não se recordavam das palavras de Jesus. O Messias vai sofrer, mas ao terceiro dia o Messias ressuscita. E eles ficaram só com aquela mensagem de que o Messias ia morrer, ia sofrer. E se esqueceram da outra parte, que o discípulo ia ressuscitar. E diante da dor, diante do sofrimento, se fecharam. E ao se fechar, fecharam as suas mentes. E vem o ressuscitado e abre as suas mentes, para que compreendam as Escrituras, para que compreendam a novidade de Deus na sua vida, que é a ressurreição do seu próprio Filho Jesus. A mesma coisa faz o Espírito Santo conosco, meus irmãos. Ele abre a nossa mente, Ele abre o nosso coração, para que a gente possa entender as Escrituras, para que a gente possa acolher a novidade de Deus. Uma pessoa muito fechada em si mesmo, uma pessoa muito fechada no seu egoísmo, jamais vai poder se abrir para a novidade de Deus. Qual foi a tragédia dos fariseus? Qual foi a tragédia dos escribas, segundo o que nós vemos, sobretudo no Evangelho de Marcos? A tragédia e a infelicidade deles foi que eles se fecharam tanto, que eles não se abriram para a novidade de Deus. E Deus sempre traz novidades. Sempre. Deus não está preso aos nossos esquemas. Deus não está preso à nossa mente. Graças a Deus não está. Deus sempre traz novidade. E se a nossa mente está fechada, se o nosso coração, e coração aqui na Sagrada Escritura equivale à consciência, equivale à mente. Se o nosso coração, mente, está fechado, nós não se abrimos para a novidade de Deus. E a palavra de Deus, o livro, a Bíblia, isso é um livro, é Bíblia, porque a palavra de Deus é uma pessoa encarnada, Jesus Cristo. Aqui também tem a novidade de Deus para cada um de nós.
Neste livro, Deus traz novidade, e nós vamos ver que Deus sempre é novidade. Deus não fica parado nas coisas do passado. Por isso, essa tentativa que muitas vezes nós vemos dentro do catolicismo de trazer coisas do passado para dentro da igreja, de coisas que já foram superadas, é uma coisa que não vai de acordo com as escrituras nem com a tradição, porque Deus sempre é novo. Deus sempre traz novidades para a nossa vida. E nós não podemos ficar apegados ao passado. Nós não somos um museu. O Papa Francisco já falava isso muitas vezes nas suas homilias, nos seus escritos. A igreja não é um museu que vive olhando para o passado, dizendo, não, o que passou, passou. Daí eu fico lá atrás olhando e tendo saudade daquilo. Não. Por que a igreja não é um museu? Porque Deus não é um museu. Deus sempre traz novidades. E a maior novidade que Deus nos traz é o seu próprio Filho, a palavra encarnada que é o próprio Jesus. E para que a gente possa entender a mensagem de Deus, precisamos ter uma mente aberta, não uma mente carocha, não uma mente fechada. Não, precisamos ter uma mente aberta, meus irmãos. Tem muitos católicos por aí que têm uma mente muito fechada, que têm uma mente muito quadrada e que acha que Deus tem que corresponder ao seu crivo. Deus não é assim, cuidado. Os fariseus tinham o mesmo pensamento. Os fariseus pensavam da mesma maneira. Deus tem que passar pelos meus crivos. Deus tem que passar por isso que eu acredito, porque se ele não passar, não é Deus. E os fariseus se fecharam tanto nisso, que Deus passou e conversou com eles na pessoa de Jesus, e eles não aceitaram a novidade de Deus. Pior ainda, mandaram matar a novidade de Deus. Que a gente não faça isso. Nós estamos aí iniciando o mês da Bíblia. Vamos nos aproximar das Sagradas Escrituras com curiosidade, com vontade, mas vamos pedir ao ressuscitado que abra a nossa mente para o novo de Deus, que abra o nosso coração para o novo de Deus. Quantas vezes Deus quis dar a cada um de nós coisas novas, porque Deus, quando se revela, e isso é tradição, Ele sempre se revela como novidade. Sempre. Quando Deus se manifesta na nossa vida, e se manifesta no cotidiano, não espere que Deus venha falar com vocês, não é assim que Deus se manifesta, mas no cotidiano, quando nós temos uma fé viva, nós vamos vendo a manifestação de Deus no trabalho, na casa, na escola, nas pessoas que nós encontramos na rua, na natureza, nos animais. Aí nós vemos a manifestação de Deus. E sempre que Deus vai se manifestando, Deus se manifesta de maneira nova, nunca de maneira ultrapassada. O Deus cristão é o Deus da novidade. E nós cristãos somos chamados a acolher essa novidade que Deus nos traz nas Escrituras e na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas nós só podemos acolher a mensagem de Deus se nós abrimos o nosso coração, se nós abrimos a nossa mente. Então vamos pedir, Espírito Santo de Deus, abre o meu coração, abre a minha mente e coração. Espírito Santo de Deus, tira do meu coração uma mente fechada, um coração fechado, incapaz de acolher a novidade de Deus. Eu quero acolher a novidade de Deus para a minha vida e para o meu coração. Eu quero ser íntimo da palavra de Deus, íntimo de Jesus Cristo. Eu quero ter fome pela palavra de Deus, quero ter o conhecimento da palavra de Deus. Quero ser essa pessoa cheia de esperança, como a palavra de Deus nos propõe, me propõe. Então eu desejo que a bênção de Deus desça sobre você, nesta manhã de segunda-feira, sobre a sua família. Mais uma vez, estamos iniciando um novo mês. Para todos nós católicos é o mês da Bíblia. Se aproxime das Sagradas Escrituras. Se você não tem a Bíblia, compra uma Bíblia, pelo amor de Deus. Mas tenha uma Bíblia aí perto de você. Leia, nem que seja um capítulo por dia do Evangelho. Escolhe um dos Evangelhos. Esse ano nós estamos meditando o Evangelho de São Lucas. Um capítulo por dia do Evangelho de São Lucas. Em menos de um mês você termina o Evangelho de São Lucas. E aí você vai conhecendo os gestos, as atitudes, a pregação de Jesus. Nos gestos e nas atitudes de Jesus, nas pregações de Jesus, está o verdadeiro rosto de Deus Pai. Que o Senhor te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique agora com um bom dia evangelizar.
Carlo Acutis. Original e não cópia.